Olá pessoal, bom dia, satisfação, professor Manuel Avelino aqui, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar sobre a teoria contratualista de Thomas Hobbes. A gente vem trazendo essa discussão se a sociedade política é natural. A gente viu uma concepção aristotélica do filósofo grego Aristóteles, a qual ele vai trazer o termo zoon politikon, animal político, e defende que sim, o ser humano tem essa inclinação natural, né, a viver em sociedade. Quem assim não a faz, ou é um deus, ou é uma besta, né, ou é um animal. Porque os seres humanos, segundo Aristóteles, têm essa necessidade de viver com os outros. No entanto, existe um grupo de filósofos, sobretudo modernos, né, que são chamados de contratualistas. Tá? São eles o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. E eles defendem que existe um estágio pré-social, tá? Um estado de natureza, a qual ele vai ser abdicado em prol de elaborar um contrato, um acordo para que se estabeleça a vida social. Ou seja, para eles, a vida social é artificial e não natural, como defendia o Aristóteles, tá bom? Mas hoje nós vamos nos ater à teoria contratualista do filósofo Thomas Hobbes. Bom, pessoal, entendido isso, vamos lá. Vejamos alguns aspectos da teoria contratualista do Thomas Hobbes, pessoal. Este filósofo, ele afirma que os seres humanos em condição de natureza, estado de natureza, que é esse estado pré-social, se move unicamente pelos seus desejos ilimitados. Ou seja, cada um encontra em todos os outros seres de sua espécie inimigos ou obstáculos que devem ser vencidos para a concretização das suas ambições. Ou seja, se eu tenho um determinado desejo a ser realizado e eu vou buscar esse desejo, eu posso encontrar empecilhos para satisfazer esse desejo. Pode haver outros indivíduos. E aí acaba que eu vou eliminando ou tentando eliminar esses indivíduos em prol de chegar nas minhas ambições, para satisfazer esses meus desejos, tá bom? Nessa situação, os seres humanos desconhecem noções morais, ou seja, no estado de natureza, segundo o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O que ele quis dizer com isso, tá? Não existem noções morais de bem e mal, pessoal. Então ele simplesmente vai agir para satisfazer os seus desejos e, em prol de satisfazer esses desejos, ele vai fazer determinadas ações e ele não vai ter essa noção, segundo Thomas Hobbes, do que é bom e do que é mal. Ele simplesmente vai realizar isso, ou seja, ele vai conduzir-se unicamente conforme o seu desejo, tá? Ou seja, o seu desejo de poder, certo? Ou seja, pessoal, nesse entendimento, tá, de que precisa-se de um contrato social. Por que vai precisar do contrato social, segundo Thomas Hobbes? Porque a condição humana, a natureza humana é má, é pérfida, é vil. E o que ela busca? Satisfazer os seus desejos ilimitados, tá bom? E para isso, no estado de natureza, ele não tem noções morais, nem de bem, nem de mal, justo ou injusto, bom, belo. Tá? Ele apenas age para satisfazer os seus desejos, tá bom? Então, a condição de natureza, então, para o Thomas Hobbes, ela se caracteriza da seguinte forma: pela permanente disposição para a guerra de todos contra todos, já que não tem leis, não tem o Estado, não tem nomos, que é as leis, as regras, para organizar essa convivência humana. Trata-se de uma vida completamente insegura, tá? Ninguém tem paz, ninguém tem segurança, certo? Na qual todas as relações humanas, como a agricultura, a indústria, as construções, são impossíveis, uma vez que reinam a permanente disputa e a destruição. Ou seja, de nada adianta no estado de natureza você realizar a agricultura, né? Construir determinada coisa ou realizar um trabalho em determinado pedaço de terra, porque como não existem leis nem normas, pode vir o mais forte, e aqui a gente chama de lei do mais forte, e pode invadir ali essa sua ação, esse produto, podemos chamar aqui já de propriedade privada, tá? Essa sua propriedade privada, inclusive a sua própria vida, conta como propriedade privada, é o princípio aí, a gente pode chamar assim da propriedade privada. Ele pode destruir, tá, os seus bens e até mesmo a sua própria vida para satisfazer esse desejo, já que não tem normas nem regras que organizem aí a vida, tá bom? Ou seja, é essa insuportável condição de natureza que, segundo Thomas Hobbes, conduz os seres humanos à renúncia da liberdade em benefício de sua segurança.
usando sua capacidade racional, os seres humanos elaboram um pacto, um contrato, um acordo, tá bom? Ou seja, mediante a qual ingressam, né, ingressam em uma vida na convivência social, regulada por princípios morais que discriminam o proibido do permitido e o certo do errado. Ou seja, como no estado de natureza a guerra de todos contra todos, tá? Não há paz, é um estado de segurança, as pessoas apenas querem satisfazer seus desejos limitados e para isso elas são capazes de tirar a vida do seu semelhante, elas abdicam dessa natureza, a qual impera o império do mais forte, e sempre virá um mais forte que o outro, pessoal. Então, tá aqui um fraco, aparece um forte e elimina este aqui, vai aparecer o mais forte, vai eliminar esse, que por sua vez vai eliminar esse, que por sua vez vai haver aí uma guerra generalizada. O homem é o lobo do próprio homem, né? Ele é capaz de tirar a vida do seu semelhante para satisfazer esses desejos, certo? Então eles abdicam aí desse estado natural, essa condição de natureza, de liberdade absoluta e racionalmente entram aí em um pacto, em um acordo, onde vai ter normas que vai julgar aí o que é justo, o que é injusto, o que é certo e o que é errado, tá bom? Tal acordo, porém, seria insuficiente, pessoal, para promover a segurança da convivência em sociedade, visto que não se pode confiar em que os seres humanos, ou seja, em que seres humanos naturalmente egoístas, tá? É da condição do ser humano ser egoísta, ser vil, agir de má fé, aproveitador, inclinado ao mal, tá? Obedecer espontaneamente às normas fixas pela sociedade. Então eu faço um acordo aqui com vocês, tá? Olha, é o seguinte, pessoal, a partir de hoje eu não posso fazer isso, vocês não podem fazer isso. Só que quem me garante que eu vou seguir? Que vocês vão seguir se nós somos naturalmente egoístas, inclinados ao mal? Quem vai fazer esse controle aí, tá bom? Então, nessa perspectiva é necessário assim que a ambição do poder natural existente em todos os seres humanos seja transferida a um ser artificial. E esse ser artificial, pessoal, o que acontece? Ele vai concentrar em si o poder. Nesse sentido, esse ser artificial para o Thomas Hobbes é o Estado, tá? O Estado aqui na perspectiva de fazer esse controle entre dois indivíduos, entre os indivíduos que vivem em sociedade, para quando haver conflito, haver um terceiro, um ser artificial, na qual esses indivíduos vão transferir o poder deles e eles vão poder aí realizar, beleza? Realizar essas transações entre os seres humanos, ou seja, viver de maneira mais harmônica, mais harmoniosa, com normas, com regras e com leis, ok? Então, pessoal, o Estado, tá, esse poder político institucionalizado para o Thomas Hobbes, nada mais é do que o Leviatã. Como assim, professor, Leviatã? Hobbes usa a metáfora para se referir ao Estado por Leviatã. Por quê? Leviatã é um monstro marinho que retrata na passagem bíblica, especificamente no livro de Jó, como que há de mais terrível na terra. Ou seja, esse Leviatã que é retratado na Bíblia, ele é um monstro, tá, que é tido ou tem o status de o mais terrível da terra. Ou seja, as pessoas o temem. E é essa a ideia que o que o Thomas Hobbes vai trazer, que os indivíduos têm que temer o Estado, tá? Porque o Estado é quem vai fazer esse controle, por isso o Estado tem que ter esse poder absoluto, tem que ser esse Leviatã, tá bom? Com isso, o filósofo quer se referir ao poder absoluto do Estado, ou seja, que deve exercer sobre os súditos, sobre os indivíduos, tá? Dado que ele não somente a garantia de que os seres humanos vivem em segurança. Então, transferimos esse poder, nossa liberdade para o Estado vai ter esse poder absoluto e a função desse Estado é garantir que os seres humanos vivam com segurança, pessoal. Como também a condição de possibilidade para a prosperidade da vida em sociedade, tá bom? Assim, para Hobbes, os súditos não podem resistir às medidas adotadas pelo Estado, ou seja, os súditos não podem se rebelar contra o Estado, exceto se este se voltar contra a sua própria vida. Ou seja, se o Estado, que nós transferimos o poder para ele, né, nós abdicamos da nossa liberdade absoluta e transferimos esse poder para o Estado, ele tem que governar em prol
do bem de todos, para melhorar a vida de todos, tá? Para melhorar a convivência e a segurança dos seres humanos. Se o Estado não assim o fizer, os seres humanos, né, os indivíduos podem rebelar-se contra ele, porque o poder absoluto do Estado é uma criação dos próprios seres humanos, pessoal, que racionalmente renunciaram à sua liberdade para preservar a sua sobrevivência. Então a gente transfere ou delega força, poder ao Estado para governar, para organizar e para propor uma vida melhor, mais pacífica para os seres humanos, mais segura, porque no estado de natureza era guerra de todos contra todos. Então, pensando nisso, pessoal, se o Estado não cumpre esse dever que foi delegado a ele para que ele melhorasse as condições de convivência humana, os indivíduos podem rebelar-se contra ele, porque o próprio Estado, que era para proteger a vida humana, está atentando contra a vida humana. Então, este é o princípio primeiro, a gente pode dizer assim. Ora, eu transferi, nós, seres humanos, indivíduos pensantes, racionais, abdicamos da nossa liberdade, transferimos o poder para o Estado. O Estado tem a prerrogativa de melhorar a vida humana, de propor segurança, as condições favoráveis para que haja a paz e a boa convivência, e ele assim não a faz. Então, nós, indivíduos, podemos, segundo Thomas Hobbes, nos rebelar contra o Estado, uma vez que este não cumpre o seu papel fundamental, que é a boa convivência, tá? Que é propor a garantia das vidas humanas, tá bom? E trazer aí a segurança para os seres humanos, para que haja uma vida melhor, tá bom? Para Hobbes, mesmo com suas individualidades, os seres humanos abrem mão de sua liberdade para viver em sociedade, possuidores de regras e serem governados pelo Estado, que passa a ser responsável pela manutenção da vida dos cidadãos. Então, o Estado, tá? Ele deve fazer essa manutenção da vida dos cidadãos. Professor, mas não é meio estranho a gente delegar o poder ao Estado de alguma forma? Não sei. Por quê, professor? Peraí. Professor, mas quem é esse Estado, esse Leviatã, esse terceiro? Tá, é uma instituição? Tá, a gente pode chamar de instituição. Mas, professor, nessa instituição não são feitas de pessoas? Sim. E essas pessoas, segundo Hobbes, não são egoístas, não são naturalmente egoístas, má fé, agem de má fé, etc. Então, quem me garante que essas pessoas dessa instituição vai de fato se preocupar com a vida de todos? Boa pergunta, garoto. Tá bom? É por isso que na próxima aula a gente vai ver o John Locke, tá? Ele vai aí pensar no estado mínimo para cuidar aí apenas da segurança de questões básicas dos indivíduos, para proteger a propriedade privada, que é, por exemplo, a nossa própria vida, tá bom? Então, até a próxima aula, um abraço, até mais.